questãozinha aqui de transformações gasosas. Valeu? Vamos lá. Para um pneu de um avião preenchido com nitrogênio, a regulação recomendada é cerca de 200 psi. Então, ele trouxe aqui quanto é a pressão que colocar lá no pneu. A temperatura é 20 graus Celsius. Ó, aqui é um peguinha, que todas as vezes que nós formos falar de gases, eu quero que essa pressão seja em Kelvin. Veja que ele deu uma pressão aqui em Kelvin, mas essa deu em 27 graus Celsius. Qual é a dica? Então, para transformar Celsius em Kelvin, eu sempre pego esse valor de Celsius e somo 273. Nesse caso, 27 mais 273 é 300 kelvins. Ok? Então tá. Continuando. No entanto, no pouso, essa pressão interna aumenta e a temperatura pode alcançar 1200 kelvins. Então o que acontece? O que ele está dizendo? Eu coloco lá 200 de pressão de nitrogênio, esse gás, no pneu, ok? E eu não aumento esse volume permanece o mesmo. Então, quanto eu botei de nitrogênio no pneu, ele vai manter. O que acontece? Durante o pouso, você concorda comigo que durante o pouso, ele vai, por causa do atrito no asfalto, ele vai aumentar a temperatura e, consequentemente, aumentando a temperatura, ele vai aumentar a pressão? Ele não vai mudar o volume vai continuar o mesmo de nitrogênio, só que ao aumentar a temperatura, eu aumento a pressão interna dentro do pneu, e é isso que acontece. E ele pede, supondo que o volume do pneu não se altera, o volume não vai alterar, lembra? Ele não está colocando mais nitrogênio lá, mas a pressão está aumentando, e ele quer saber qual é essa pressão que aumentou, que antes era de 200. Então vamos à fórmula. A fórmula é, lembra? Pressão inicial vezes um volume inicial dividido pela temperatura inicial. Isso é igual a pressão final, ou 2, se você quiser, vezes volume final dividido pela temperatura final, ok? Agora repare aqui, eu tenho, o volume, ele continuou fixo, continuou constante. Opa, se o volume continuou constante, eu vou cortar o volume dessa fórmula aqui, ok? O volume continuou constante, então isso aqui é uma transformação isovolumétrica. Então a transformação isovolumétrica é uma transformação isovolumétrica, porque é uma transformação que o volume continua constante. Opa, então vamos lá, vamos substituir na fórmula quem a gente tem. Então tá, qual era a pressão inicial? 200 psi. Qual era a temperatura inicial? A temperatura inicial é 25 graus Celsius. Nós já transformamos para 300 kelvins. Vamos colocar aqui, 300. Opa. Igual. Agora vamos para a pressão final. Qual é a pressão final? É exatamente a pergunta dele, não é? A pergunta dele, supondo que o volume não se altera, a pressão do pneu pode atingir. Você não sabe qual é a pressão que vai atingir aqui, você não sabe. Mas você sabe qual a temperatura ele alcançou. 1200 Kelvin. Multiplica cruzado. Então, P é igual a 300. P é igual
multiplica esses dois aqui, ó. Vou multiplicar aqui 200 vezes 1.200 é igual dividido por 300. Então esse resultado aqui, depois de dividir e cruzar, vão dar 800 PSI. Essa é a resposta.